As pessoas têm que ter consciência e atenção na forma que pensam. Como a gente vive essa dicotomia, essa pressão corporativa de ter que dar respostas rápidas e para ontem, eu diria que isso é um contraponto e é uma contradição no mundo corporativo, porque todas as vezes que você é impulsionado a levar uma solução inovadora para ontem, você praticamente já induziu as pessoas a usarem um mindset fixo. Então, isso é contraditório e é esse combo que a gente precisa, porque ao mesmo tempo que a velocidade aumenta, ao mesmo tempo as pessoas estão sendo impulsionadas a pensar com o pensamento de ontem. Então, como é que eu faço esse equilíbrio? Hoje a gente já tem cientificamente respostas do tipo mindfulness, que é você ter uma capacidade de estar presente, que significa estar focado e dar atenção àquilo que você está fazendo, aumenta a sua capacidade de pensamento crítico e de atenção. E a meditação, que já está enormemente comprovada, que vai aumentar áreas do nosso córtex ou aumentar a camada de mielina nos neurônios, e isso é extremamente produtivo e aumenta a nossa capacidade de aumentar a cognição. Ok? Professora, bom dia, muito obrigada por estar conosco nesse dia. A minha pergunta fala um pouco sobre suas experiências vividas, né, ao longo dos estudos sobre a neurociência com as empresas, e eu queria saber quais são os maiores desafios que você tem visto, né, observando as equipes, sobretudo em termos de gestão, o que tem sido um obstáculo para o desenvolvimento de novas tecnologias, o aporte de novas tecnologias nas empresas e para o engajamento dos funcionários, né? De que maneira esses desafios têm se apresentado nas empresas, na sua visão? Bom, obrigada pela pergunta, porque ela é extremamente desafiadora e sem respostas. De novo, o que a gente nota? O cérebro, ele sofre a influência do contexto. Então, a cultura organizacional, ela de uma certa forma vai moldar a cabeça dos seus colaboradores de intensidades diferentes. Então, nos últimos 30, 40 anos, a gente viu intensamente as empresas priorizando ações de produtividade, fazer cada vez melhor aquilo que eu já faço e sei. E isso é um grande reforço neurológico de mindset fixo. Ou seja, aprenda a fazer com excelência aquilo que você já faz, porque aí os meus resultados serão melhores. Quando a gente está vivendo num mundo de estabilidade, de linearidade, isso funciona muito bem. Mas na hora que a gente está entrando no mundo digital, no qual a incerteza está aumentando e o desconhecimento daquilo que está por vir é muito grande, esse tipo de pensamento não favorece a criação de soluções rápidas e aderentes ao mundo digital. E isso tem feito com que as empresas comecem a aumentar resistências para a adoção da digitalização dentro das organizações. Eu vou perder emprego. Né? Então, quando você começa a sentir esta pressão, a primeira coisa que vem são os pensamentos referentes à resistência, à sobrevivência. E isso vai te remeter com muita intensidade a trabalhar com aquilo que você conhece e sabe e criar resistências para a adoção de novas tecnologias. Então, eu posso sumarizar o seguinte: as empresas reforçaram e treinaram e condicionaram os seus colaboradores a trabalharem com mindset fixo. E agora elas vão ter que rapidamente descondicionarem os seus colaboradores para que eles consigam trazer novas soluções ou transformarem estruturalmente a forma de trabalho. Porque a gente não muda o mindset da noite para o dia. Obrigada, professora. Pois bem, Solange, mais uma vez prazer ter você aqui conosco hoje. Eu tenho uma pergunta dupla, né? E eu vou te fazer correlacionada à pergunta da Dalila. De que forma você avalia a influência dos tipos de mindset
que você acaba de comentar, na capacidade criativa e na capacidade de inovação de uma organização. Como é que você avalia esses diferentes mindsets, né, nessas duas capacidades? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como as empresas podem, então, alavancar essas capacidades utilizando os conceitos da neurociência. Ok? Bom, essa foi exatamente a minha pesquisa que nós conduzimos esse ano. A gente trouxe um construto de inovação que era exploit ou explore, o exploit relacionado com conhecimentos previamente existentes, né, e o explore com capacidades de transformar ou de criar coisas absolutamente novas. O que nós fizemos? Pegamos alunos de inteligência artificial, a gente testou o mindset deles, que é o estado mental naquele momento, e a gente pediu para que eles gerassem projetos que seriam avaliados dentro dessas duas possibilidades, o exploit ou explore. E a gente então trouxe para o mundo corporativo que o mindset fixo tem a maior propensão de gerar o incremental ou o exploit. E isso não não propicia sobrevivência de uma empresa no mundo VUCA. Porque a gente sim precisa, nessa questão da ambidestria, ter os dois. Então, o que nós notamos o mindset fixo vai dar propensão e probabilidade da criação de inovações, de melhorias ou incrementais. E o mindset crescimento, maior propensão da criação de novas inovações transformacionais ou disruptivas ou radicais, que é o que a gente está buscando como resposta para as incertezas do mundo VUCA. Essa é a primeira. Capacidades. Capacidade para você do mundo incremental já existem na companhia. Agora, capacidades para o mundo de mindset crescimento não estão necessariamente dentro da companhia. E aí a estratégia de inovação da companhia é que vai direcionar essa orientação. Eu tenho escutado das empresas uma pergunta que vem com muita frequência assim: então será que eu vou ter que mandar todo mundo embora e contratar gente nova? A minha resposta é, de uma maneira geral, sim, porque quem está dentro da empresa foi criado, treinado e condicionado para pensar no negócio atual. Se você tem um novo negócio no qual você vai ter muito mais competências novas do que competências atuais, você vai ter que ter um novo time. E aí é preferível que você tenha um novo time muito mais propício para criar um novo, com capacidades adequadas, e que venha eventualmente no time velho ou antigo ou do negócio atual para pedir emprestado as competências já existentes. Mas se você pegar esse time que precisa de novas competências, inseri-lo dentro da mesma cultura, você praticamente vai criar o mesmo condicionamento e vai perder essa capacidade de criar o novo. É o trade-off entre a empresa existente e a startup hoje. É isso aí. Muito em voga. É isso aí. Obrigado. Bom, Solange, dentro dessa lógica, dizer, eu tenho que trocar o time, eu tenho que trocar a cultura, mas eu não consigo fazer isso numa chave, num botão que eu aperto, né? Como é que as empresas vão, na prática, conseguir fazer a preparação para se transformar, para mudar o mindset dos seus executivos e do seu C-level? Eu acho que ela não vai ter que mudar rapidamente, porque a gente não consegue dividir o cérebro e falar, você pensa agora no modelo existente e você agora vai pensar no novo. Eu acho que a empresa tem sim que separar times. E hoje o que eu tenho visto, e o meu modelo de referência tem sido cada vez mais, é o modelo da Apple. Existe um time que é provavelmente um time que eu não sei empiricamente se eu poderia chamá-lo de mindset fixo ou de crescimento, mas com uma grande probabilidade de ser um time com grande flexibilidade mental e pensamento crítico para estar continuamente virando a chave. Vira a chave. Vira a chave para pensar na construção de novos modelos. O modelo incorporou, estruturou,
tem que ter um time de desenvolvimento que já pode ter um mix de mindset fixo e mindset de crescimento. Agora, esse time novo, ele deveria estar apartado ou ter autonomia desse modelo de negócio existente para poder ter condições de fazer toda uma parte exploratória, ter autonomia de gerar, experimentar, testar, independente do negócio atual. E esse negócio atual é fundamental que ele se mantenha, porque é a vaca leiteira que vai me possibilitar ter esses novos times trabalhando em novos negócios. Então é assim, eu necessariamente, o que eu preciso fazer com o time existente é começar a identificar nas pessoas que estão no modelo atual, quais que têm essa chave e essa flexibilidade de fazer essa transformação, que todos nós temos, só que alguns vão ter um pouco mais de resistência e outros menos. E quando a empresa começa a identificar quem são essas pessoas, elas podem ser deslocadas para esse time. Mas vão ter pessoas do time existente que não querem. E elas devem ser aproveitadas para o negócio atual. Mas desenvolver novo mindset é uma questão de escolha. Todos nós temos essa capacidade. Agora, o que a gente não tem é a consciência de qual é o esforço que eu preciso para fazer isso.